Nós estamos começando agora a última reunião do nosso ciclo 4.0 sobre indústria 4.0. Nós tivemos a chance de, nos outros 4, fazer uma reflexão a respeito de como que deve se comportar um processo agora de implantação de indústria 4.0 após tudo que nós vivenciamos aí e estamos vivenciando na pandemia e durante o processo que está instalado, que está definido que teremos pela frente, né, com todas as crises e as dificuldades, né, a serem enfrentadas. Nós, na semana passada, tivemos a chance de conversar com o Paulo Bertaglia, quando nós falamos a respeito da cadeia de valores e suprimentos, e nós já falamos, né, só lembrando, recapitulando, sobre o ecossistema das startups, com o José Eduardo Azariti, da Venture Hub. Falamos com o Luiz Rasquilha, da Inova, sobre inovação, né? E também a primeira foi sobre a segurança do retorno à operação com o Norberto Tomazini, da PwC. E como eu disse, hoje nós vamos falar de pessoas, né, que é o fechamento deste ciclo, deste primeiro ciclo, com a presença do Luiz Felipe Cortoni, da LCZ Consultoria, né? E, na verdade, hoje se encerra com a certeza de que nós cobrimos aspectos importantes e relevantes para a implementação da indústria 4.0, né? E para aqueles que seguiram as 5 lives, com certeza vai ter uma visão diferenciada de que forma encarar ou como esperar a implantação e a realidade de 4.0 daqui para frente. Tá? Então, antes de mais nada, dar boa tarde para o Felipe. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tá pronto? Vamos lá? Vamos. Então, tá bom. Então, com o Luiz Felipe Cortoni, nós discutiremos de que forma a pandemia afeta a saúde mental das pessoas, a forma como elas vivem e como enxergam o seu futuro. Quais são seus maiores medos e de que forma estão ressignificando suas vidas neste momento pelo qual estamos passando. Com isso, né, como isso afeta seus comportamentos e podem ser um importante fator de sucesso para a implantação da indústria 4.0 e para o enfrentamento da crise, ou, né, de problema durante o processo de implementação e de enfrentamento da crise. Falando um pouquinho do currículo do Luiz Felipe Cortoni. O Luiz é psicólogo, tem 34 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e equipes, consultor internacional de empresas, ex-professor universitário nas cadeiras de Sociologia e Sociologia da Educação, ex-professor na pós-graduação da Fundação Pasolini, Poli-USP, e atual professor do INSPER na área de Educação Executiva. Consultor convidado em programas de capacitação da HCM, especialização em transtorno mental relativo ao trabalho no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMU, da Faculdade de Medicina da USP. Membro fundador da Ariely Brasil, Associação de Psicossocianálise, autor de vários artigos publicados na imprensa, sócio-diretor da LCZ, Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, do Ateliê de Pesquisa Organizacional e da Consenso Saúde Mental no Trabalho. Bom, Felipe, é isso. Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Hoje nós estamos fechando aí o nosso ciclo, e como eu costumo dizer, né, last but not least, né? Vamos terminar falando de pessoas. É claro, sempre nós temos a oportunidade de frisar muito isso, né, a importância que se dá para que nós tenhamos o devido cuidado, né, de fazer com que a gestão das pessoas elas sempre considerem todos os fatores necessários para que elas possam estar preparadas e para que elas possam suportar, né, qualquer processo de mudança que nós temos que fazer. Isso não é diferente com a indústria 4.0, porém, né, nós temos uma coisinha pela frente que se chama Covid-19. Algo que, né, até então não se previa a dimensão, que até então não se considerava nos planos de mitigação de risco da forma como estão acontecendo, mas que mudou completamente, né, a característica e a forma pela qual nós estamos, inclusive, né, acho que eu posso dizer, fazendo negócios deste momento para frente. É uma outra realidade, é uma outra condição,
eu não quero falar um novo normal, porque acho que já está meio batido isso, mas assim, com certeza é uma mudança em tudo aquilo que nós tínhamos que contextualizar a nossa jornada aí de implementação. Né? A Covid, na verdade, pelo que a gente sabe, ela é uma crise diferente das outras que nós enfrentamos. Eu sempre tenho frisado isso, né? Durante as outras conversas que nós tivemos. A diferença é que hoje, até o momento pelo qual nós não tenhamos desenvolvido e descoberto uma vacina ou um tratamento específico para a doença, nós vamos passar por um processo muito grande de sustentação do negócio, porque, na verdade, o nosso contexto social e econômico, né, como um todo, não vão se alterar. E qual que é o problema? O problema é exatamente esse, né? Pelo que a gente tem aqui, esse aqui é um slide da PwC, nós temos aí três perfis possíveis aí de que deveria se comportar a quarentena ou a pandemia, ou o período, né, de quarentena. E pelo jeito nós estamos aqui realmente nesse nível 3 aqui, nessa possibilidade 3, que é aquela que a gente chama de cauda longa, né? Ou seja, nós vamos ter aí muito tempo pela frente até que nós tenhamos aí a população brasileira vacinada e que a gente possa dizer que este risco específico, né, está controlado e está eliminado, e todas as crises que a gente tem que enfrentar, esta está finalizada. Diferentemente das outras crises financeiras, onde nós tínhamos uma condição específica, um ponto específico, onde você tinha especialistas como um economista, ele poderia atuar e resolver o problema. Essa crise de saúde, a gente sabe que toda a mobilização, mas ela vai demandar tempo e está exigindo muito da humanidade como um todo. Então, a gente tem perspectiva, né, de que se demore, né, pelo menos aí de 12 a 18 meses para que a gente possa estar saindo disso. Isso, com certeza, nos leva aí para o segundo semestre de 2021. E até lá, a gente tem que conviver não só com isso, mas com toda a crise que está se instalando, que aqui no Brasil, além da crise econômica, a gente sabe que tem uma crise política e sabe também que tem uma crise social muito grande e muito forte. Então, isso tudo junto dá uma condição econômica muito complicada para que as empresas possam desenvolver, né, o seu negócio e se recolocar novamente nos trilhos e seguir em frente. Agora, né, daquilo que a gente já conversou e daquilo que a gente já sabe, né? Nada aqui é diferente do que se espera de um verdadeiro mundo muvuca. Lembrando que o muvuca, sim, é o muvuca, colocando um M no muvuca que a gente conhece, tá? O M significa meaningful e U universal, né? Ou seja, propósito e universalidade naquele mundo muvuca que nós já tínhamos. E isso, de fato, nos coloca numa dinâmica totalmente diferente, que é exatamente essa dinâmica que nós estamos vivendo agora, né? Se ela é exatamente ou não, né, a gente não tem certeza, mas ela é muito parecida daquilo que a gente espera que seja toda essa condição que nós temos dentro desse contexto mundo. Lembrando que desde 2000, na verdade, desde 2007, a gente vem vivendo aí um processo muito grande de mudanças através da transformação digital. 2007 é um marco porque tem o lançamento do primeiro smartphone, do iPhone, e a partir desse momento, de fato, a gente começa a sentir uma mudança muito grande no comportamento de uma forma geral das pessoas, da humanidade. A gente começa a ter uma convergência muito grande do uso do aparelho, né, do smartphone, como um meio não só um meio de comunicação, mas um meio onde você tem acesso a todas as informações possíveis. As mídias sociais começam a ter uma presença muito maior e a dinâmica toda da geração de informação vai fazendo com que nós sejamos aí bombardeados, né, no dia a dia com relação à quantidade de dados que nós recebemos. E aí nós temos os efeitos da superficialidade, nós temos aí vários efeitos das fake news, enfim, você já não sabe mais o que é verdadeiro ou não. Na verdade, né, eu acho que a gente pode estabelecer a seguinte condição, né? E aí a seguinte pergunta que eu te faço, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Nós estamos ficando meio maluco. Acho que dentro desse contexto como um todo, quando a gente coloca tudo isso aí dentro de uma grande panela de pressão, né? Inclusive na frente eu vou reforçar isso. A impressão que dá, né, que nós estamos sendo muito pressionados e que nós estamos ficando meio doidos, né? Temos um amigo em comum que é o Azarite, ele fala que isso aqui dá um nervoso muito grande na gente. E realmente a gente tem essa sensação. E essa sensação, ela acaba, né,
com certeza, a primeira coisa que ela nos traz é a sensação de estar perdido. Você lembra aí do Perdido no Espaço ou não? Eu lembro. Ou não lembro? Não é do seu tempo? Eu não lembro. Ah, desculpa, depois eu te recomendo, é muito bom essa série. Então a gente fica meio perdido no espaço, literalmente, né? A gente fica, de fato, sem saber como reagir. E quando chegam os momentos de decisão, né, é uma dificuldade muito grande, né? O que fazer? Para que lado que eu vou? Né? Eu não sei se eu sento ou choro, se eu sento eu fico admirando a natureza, se eu vou para um lado eu vou para o outro. Né? E no final, né? No final, isso acaba nos gerando uma situação aonde, aquilo que eu disse, né? A verdadeira panela de pressão no fogão fica cozinhando e fica pronta para explodir. Então a gente tem aquela sensação, aquele sufoco muito grande, né? Aquele sentimento de necessidade de tomar uma decisão, necessidade de dar uma resposta, necessidade de escolher um caminho. E isso vai fazendo com que, né, cada vez mais o nosso nível de ansiedade, né, já colocando um molhinho especial aí por tudo que nós estamos passando com a quarentena, será muito potencializado. Né? E aí, a pergunta que fica, né, e a discussão toda que eu quero ter com você hoje, né, é no sentido de que, ok, esse é um fato, esse é o contexto, esse daqui é o nosso frame. Temos essa condição, temos esse caminho aonde nós sabemos que nós vamos seguir. Temos essa situação toda da pandemia que nós estamos enfrentando e temos aí todas as dificuldades a enfrentar pela frente. Isso tudo são fatos, né? A gente tem certeza disso. E temos aí a certeza também de que, durante as outras discussões, a indústria 4.0 ela pode ser um elemento muito importante para nos alavancar, né? Nos ajudar a tracionar e a sair dessa situação toda pela qual nós estamos passando e estamos vivenciando. Né? E trazendo essa, né, essa condição toda aqui de tirar o pé da lama, né, literalmente, de que forma, né, que podemos considerar, né, na verdade, além disso tudo, um fator de mudança muito grande que a gente coloca, que é um fator de mudança tecnológica, e a gente sabe, já falamos sobre isso, tivemos discussões específicas sobre isso, o impacto da indústria 4.0 sobre as pessoas, e o impacto das pessoas na implementação da indústria 4.0. De que forma que tudo isso, todo esse contexto colocado junto, né, ele causa, né, problemas ou dificuldades para que a gente siga essa jornada, né, e como que a gente tem que encarar essas situações e de que forma que, na tua expectativa, a gente vai passar por isso aí nos próximos meses, né? Eu diria ano, né? Então é isso. Acho que isso posto, contextualizado, até deixei até um pouquinho mais de tempo para você poder explorar melhor o assunto. Vou parar o compartilhamento e deixo para você compartilhar, né? E te pergunto, né? E aí, como é que ficamos, né? Como pessoas, né? Esse sentimento todo colocado junto, né? Quais são os impactos e como que a gente vai passar por isso? Só lembrando para todos que estão assistindo, né? Para ir encaminhando as suas perguntas aqui no bate-papo. A ideia é que nós tenhamos aí a apresentação do Felipe até mais ou menos umas 6 horas, talvez um pouquinho antes. E aí nós vamos explorar as perguntas, eu vou pontuando especificamente aí as perguntas durante a fala dele. E ao término eu vou colocar as perguntas das pessoas que fizeram durante a semana, né, que como vocês sabem, na hora da inscrição nós damos a possibilidade das pessoas encaminharem perguntas. Tem aqui umas 6, 7 perguntas que foram feitas e aí também eu quero endereçar para a gente encerrar. Sabendo que a gente vai encerrar em ponto aí em torno das 6h30. Felipe, e aí, Senhor. Muito bom. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar falar um pouco sobre pessoas nesse momento, certo? Quer dizer, um momento difícil, né, para todos nós, trabalhando ou não. Eu tenho sido convidado várias vezes para falar. As minhas ideias continuam sempre orientadas no sentido da agenda pessoas e ver como é que isso vai impactar nos ambientes de trabalho daqui para frente. Notadamente, a gente tem um compromisso aqui de discutir com vocês como é que essa agenda pessoas vai impactar ou não, não é?
a indústria 4.0. Vou dividir com vocês aqui uma apresentação que rapidamente eu vou fazê-la, mas porque eu gostaria muito de ouvi-los, não é? De escutá-los. De qualquer forma, a ideia é a gente discutir um pouco como estamos hoje e como é que isso pode impactar nas decisões da 4.0. Grandini, me interrompa em função das perguntas a hora que você achar que deve, tá? Ok, Felipe. Tá. Obrigado. Bom, queria apresentar a vocês duas chaves de entendimento. Quer dizer, quando a gente vai entrar no mundo das pessoas, e notadamente no mundo que o Grandini, aliás, o Grandini inventou um novo diagnóstico, eles estão ficando meio malucos, quer dizer, então, esse diagnóstico a psiquiatria não conhece, tá certo? Mas parece que nós estamos ficando mesmo. É no caminho de ficar maluco, né? Vou usar duas chaves de entendimento que facilitam o que eu estou querendo dizer com saúde mental e trabalho. Tá? Eu vou operar nas duas dimensões. Tá? A primeira delas é uma noção para a gente entender um pouco mais o ser humano, mesmo aqueles que não são do ramo, não é? Que possam usar essa chave para entender. Né? Isso é uma chave conhecida, eu tenho repetido e falado sobre isso há algum tempo. Nós somos um organismo integrado, né? Nas dimensões bio, psico e social. Né? Isso significa que todas essas dimensões são determinantes de quem nós somos. Né? Nosso jeito pessoal de ser, as nossas questões genéticas e as nossas relações. Tá certo? Isso tudo combinado dá um indivíduo único, né? Com as suas próprias características. E aqui você pode usar também essa chave de entendimento para entender o adoecimento, né? O adoecimento mental, né? Que nos dá no trabalho e etc. Por exemplo, a gente costuma dizer que a doença mental ela é multifatorial, ou seja, a gênese, o início, né? Você tem diversos fatores que podem interferir. Muito difícil você falar, ficou doente por causa disso. Não é? Às vezes você consegue dar um contorno. Por exemplo, a nossa situação de relações, o nosso mundo externo, né, como o próprio Grandini falou, está muito opressor. Então, nesse sentido, eclodiram, obviamente, muitas pessoas com sintomas de doença mental. Desculpe a expressão doença mental, mas é assim mesmo que fala, tá? Alguns falam doença emocional, isso é um pouco, assim, o nome oficial é esse, é doença mental mesmo, a doença física é doença mental, tá certo? Qual é a nossa preocupação? É quando você tem um desequilíbrio muito prolongado entre esses três, em relação às três dimensões, tá certo? Então acho que você está me entendendo, quer dizer, quando você tem sofrimento muito forte em relação a alguma questão e ela descompensa todo o resto, né? Esse é um sinal, é um aviso de que você pode adoecer de alguma forma. Tá? Então, essa é a primeira chave de entendimento. Uma outra que eu vou usar aqui, notadamente para falar sobre a questão do 4.0 e do retorno, né, ao ambiente de trabalho, ou, como a gente já está preferindo falar, do retorno à nova empresa, né, porque não vai ser a mesma, eu vou usar essa outra chave de entendimento, que é o contrato, né, o contrato psicológico, o vínculo, né, que é definido como um contrato, quer dizer, de lado está você, né, que se vincula a uma empresa, e de outro, obviamente, a empresa contratante. Quando você senta para fazer a tua vinculação, ou seja, você vai trabalhar nesta empresa, né? O vínculo se estabelece mais ou menos em relação a essas questões. Ou seja, o que é que eu espero? Né? Qual é a promessa que vocês vão me fazer? O que é que eu estou disposto a dar ou não? E quanto é que eu posso ampliar meus limites? Quer dizer, de uma maneira geral, obviamente eu vou pesquisar outras coisas, tal, mas para me plugar de fato, né, de uma maneira psicologicamente ativa, digamos assim, numa empresa, essas questões são mais críticas. Por outro lado, obviamente, a empresa vai querer saber
vai querer explorar com você e te dizer o que quer, o que é que está disposto a dar, e quais são as regras para ficar aqui. Não é? Se der o match, o vínculo se estabelece. E o vínculo, ele regula muitas coisas na relação das pessoas com o trabalho. Então, ali na frente eu vou mostrar, eu volto para te dizer, para aprofundar um pouco mais o que isso significa. Muito bom. Vamos contextualizar. Então, vamos pensar na trajetória recente de alguém que trabalha, tá certo? No passado, estava numa empresa, num ambiente de trabalho, uma vida de trabalho conhecida, nos extremos. Alguns gostavam muito e outros achavam a coisa detestável. E, no meio, toda a sorte de vínculos, não é? Já que eu usei esse conceito, toda a sorte de vínculos aí entre as pessoas e as empresas. De repente, no presente, não é? A maior parte teve que migrar para uma condição de casa, de home office, de família, onde tudo se juntou. No começo, uma grande euforia. Nossa, regras, levante, crie rotinas. Tá? Hoje, nós já sabemos que, primeiro, esse home office que nós estamos hoje não é aquele que a gente gostaria de estar quando pleiteou isso no passado, tá certo? Com cachorro, crianças, né? Quem tem crianças está realmente com uma grande dificuldade em casa. Às vezes os dois, marido e mulher trabalhando, enfim, se alternando dentro de casa. Esse não é aquele home office, né? De fato, não. Então, enfim, um ambiente, como você está vendo aí, muito adverso, tá certo? E o futuro, quem sabe, né? Em casa, perto, longe, sei lá. 4.0, não, vamos fazer, migra todo mundo para o ambiente de trabalho, não, ficam alguns em casa, enfim. Nós estamos começando a vivenciar um ambiente de incerteza, obviamente, e que vai requerer muita adaptação, etc. Vamos entrar um pouco mais nisso, quer dizer, vou falar do nosso presente. De repente explodiu a mudança, o tempo histórico e coerente sob controle das pessoas, não é? Foi interrompido abruptamente. Isso é um choque no sentido da gente refazer, inclusive os nossos rituais de cotidiano, tá certo? Coisas mínimas que você pensa, puxa, eu não vou mais sair, não vou mais pegar o trânsito, não preciso mais pôr gasolina no carro, não é? Rituais esses que davam para nós indicadores de uma certa normalidade, de que tudo está sob controle, de repente desaparecem, não é certo? Eu também não gosto, em Grandini, de usar essa expressão, o novo normal, né? Porque, por enquanto, ele está bem, digamos assim, está bem negro, não é? Mas depois a gente fala um pouco sobre isso. Bom, o que aconteceu? Um desarranjo completo na nossa vida, relações pessoais, relações de trabalho, projetos de vida, cotidiano, rotina, como eu te disse, e outras tantas coisas entraram por um caminho de a gente ter que rearranjar isso, não é? Não foi um simples acorda de manhã, senta então na frente do computador e a vida mudou. Não, foi muita coisa que aconteceu, mas a panela de pressão que o nosso amigo Grandini já mostrou, tá certo? Então, se estabelecem dois principais estressores, a insegurança e a incerteza, não é? Que para nós é bem difícil. Deixa a vida me levar, é bem difícil para nós. O vírus, diriam os psicanalistas, o objeto persecutório, ele é invisível e mata, tá certo? Então, para nós, cuja racionalidade é sempre o primeiro plano de entendimento do mundo, você olhar para uma coisa que você não enxerga e que vai te matar é a pior coisa do mundo, certo? A gente não consegue conceber isso. Bom, e aí os medos, né? De perder emprego, de comprometer a sobrevivência, o padrão de vida, de adoecer, de morrer, não é? A gente entrou em contato com isso, né? De não conseguir sair dessa, né? De não chegar onde eu quero, de não conseguir enxergar a saída de futuro, da nossa vulnerabilidade, tá certo? Que ficou exposta. Então, aqui o ataque, vamos dizer assim, psicológico foi forte. Quer dizer, uma coisa foi o ataque nas questões cotidianas, não é?
que nos colocou em casa. Uma outra coisa é assim, o que nós estamos vivendo? Não é? O que nós estamos vivendo? Veja, pensa em uma pessoa como você aí do outro lado da tela que trabalha, não é? Trabalha e o dia vai voltar ou não, não é? E um dia vai ter que continuar produzindo. Enfim, você, como todas as pesquisas indicam, todos nós estamos em ciclotimias emocionais, para usar um termo técnico, ou seja, tem dia que eu acordo, por exemplo, embaixo da cama, não queria, não vai botar nem o nariz para fora, tá certo? E tem dias que eu acordo, agora vai dar, tá certo? Ou seja, eu imagino que você esteja passando por isso também, tá certo? Bom, certezas que aconteceram por aí, que são ataques à nossa, vamos dizer, à nossa coerência psicológica, quer dizer, a vulnerabilidade, a finitude, quer dizer, sabe assim, a gente vai morrer, dependendo de onde. Olha aqui, eu vou te dar um exemplo que é bem paranoia, meio maluco. Dependendo de onde eu puser a mão e se eu esquecer de enfiar no ouvido, dançou, entendeu? Eu me contamino. Isso é a coisa mais horrorosa do mundo, se você for pensar, tá certo? E a gente está sabendo o seguinte, não só a necessidade, mas já estamos experimentando, querendo ou não, mudar, tá certo? Ou seja, principalmente, ninguém vai sair o mesmo, e nem será o mesmo, dessa experiência de isolamento. Então, acho que isso, se eu estivesse do outro lado, né? Porque como o Grandini disse, eu sou um consultor, né? Mas se eu estivesse dentro de uma empresa, a minha primeira questão é assim, quem vai voltar? Quem serão essas pessoas que vão voltar? Né? Com as quais eu preciso contar para alavancar, eu gosto da expressão que o Grandini usa, para tracionar resultados. Como é que quem são essas pessoas? E uma outra coisa também é quem são, que empresa é essa, tá certo? Porque muita empresa aprendeu, mudou, né? Aprendeu coisas e mudou. E, portanto, Felipe, não é a mesma. Fala. aliás, aguarda, segura aí, porque essa é uma das perguntas que eu vou te fazer, tá? Se você estiver sentado na cadeira das empresas, né? Enfim, segura aí, não responde ainda não. Sim, senhor. Muito bom. Eu acho que os dois atores mudaram, né? Nós, quer dizer, os que trabalham, né? Para uma empresa, e a empresa mudou, é outra, né? Então, esse encontro, aí você já sacou, quem está ligado aqui, esse encontro é o tal do revincular, tá certo? Vai ser necessário revincular o artista com o novo cenário. Bom, aqui, para referendar essa questão de que ninguém vai sair o mesmo dessa experiência de isolamento, que é um ataque à nossa integridade, tá certo? Eu achei esse ditado norte-americano muito bom, que é assim, sob pressão, uma rocha se transforma em diamante ou em poeira, tá certo? Ou seja, ninguém vai sair o mesmo. Alguns se reconstroem, revisam, revisitam, né? Outros sofrem. Alguns se atiram no desconhecido, outros hesitam. Alguns repensam os projetos de vida, outros não sabem como serão suas vidas daqui para frente. Então, e uns exploram as exigências da nossa nova forma de trabalho e outros estão desmotivados, meio derrubados, certo? Quer dizer, o impacto, apesar da gente saber que ataca, a reação, né, ela normalmente não é igual para todo mundo. O que nos torna esse indivíduo complexo que todos nós somos, né? Muito bom. Como é que foi o processo de mudança? A gente estava lá, como eu falei, tempo histórico no controle, cotidiano, repetitivo, seguro, dominado, de repente, desaparece, né? Se transforma em um sem número de novas exigências, tarefa, incompreensão, vulnerabilidade, fragilidade exposta, visível, indiscutível. A gente foi levado como se fosse um torpedo para uma realidade que se tornou imperativa, né, para todos nós. E aí, na maior parte das vezes, a gente está sentindo para a maioria de nós, é uma realidade agressiva, estranha, desconhecida e que é difícil de dominar, tá certo?
Eu acho, e aqui o que o Grandini falou no começo, essa expressão voltar ao novo normal é uma tentativa de tornar isso tudo conhecido, repetitivo, seguro e dominado. Acontece que essa não é uma boa leitura, pelo menos do meu ponto de vista. Essa história de novo normal, vou te falar 5 coisas do novo normal. Tá? Uma, home office para alguns, não para todos. Legal. 2, morte para outros. Tá certo? Home office para alguns, morte para outros. Frequentar bares e reuniões na quarentena. Ajudar o vírus a se proliferar, tá certo? A contaminar mais gente. Desemprego e incertezas. Então, este novo normal continua sendo um ataque a todos nós. A gente não descobriu formas ainda de reagir a isso. Por isso eu não gosto da expressão, como o Grandini também disse que não. Por outro lado, o processo que aconteceu, né? Aquilo que era dominado desapareceu e, no entanto, houve uma tentativa, e aí humana, que só o ser humano faz, de ressignificar, tá certo? O quê? Valores, crença, identidade profissional, projeto de vida, relações, casa, rotina, etc. Coisas da menor coisa possível até grandes questões para cada um de nós, tá certo? Por exemplo, eu já vi um cliente se perguntar assim, para quem eu estou fazendo um mentoring, ele diz assim: pô, será que eu não poderia trabalhar? Já que estou em casa, eu boto 2 computadores, eu trabalho para uma empresa numa e para outra empresa no outro. Por que não? Entendeu? Eu estabeleço um duplo vínculo. Eu sou de todos. Olha aí, está ressignificando de uma forma completamente louca, nova, inédita, tá certo? Para alguns, né? Porque outros isso é possível. Né? Projeto de vida. Né? Quem estava alavancado em viagens, em expatriação, tá certo? Quem nunca gostou de falar com tela, por exemplo, como eu, confesso a vocês, falar com a tela é uma coisa horrorosa. Ainda bem que eu estou vendo o Grandinho aqui, pequenininho. Tudo. Tem gente que descobriu que lavar roupa é uma coisa realmente interessante, tá certo? Tem gente que está lavando louça, enfim. As coisas foram se ressignificando, tá certo? Mas eu acho que, principalmente, sobrou a questão humana. Ela se sobressaiu, mudou de importância para nós, subiu na prioridade da agenda e na preocupação, no cuidado, tanto comigo quanto com o outro. Portanto, essa questão para dentro da organização subiu na agenda, por exemplo, de RH. Não é? O retorno significa pessoas. O possível retorno significa pessoas, certo? Notadamente isso. Tá bom, levanta umas barreiras, distancia, máscara, álcool gel, protocolos. Tá ótimo, tá certo. Pessoas. Por isso, a gente está querendo colocar essa relevância aqui. Tá? Em relação ao trabalho, por exemplo, o que dá para se dizer é que o significado e o sentido de trabalho para cada um de nós está sendo revisitado e questionado na linha do que eu falei. O engajamento e o vínculo com a empresa se volatilizaram um pouco. Eu acho que esse distanciamento fez o cara pensar em outras coisas. Ele se desligou do grupo de trabalho de maneira física, quer dizer, os caras estão fazendo happy hours por telefone, por vídeo, por etc., mas isso assim afrouxou um pouco o vínculo, tá? e o engajamento. Em alguns casos, né, algumas empresas conseguiram alavancar isso. Né? Eu estava conversando outro dia com outro grupo de pessoas de RH e um deles falou assim: nós estamos em modo crise. Eu falei, modo crise, a gente pode experimentar e errar. Olha que interessante o modo crise. Pô, a gente deu uma mancada, experimentando. Nós nunca falamos tanto com nossos empregados como nós estamos falando hoje. Eu falei, poxa, mas isso é modo crise? Eu gostei. Tá certo. Pô, fazer construções em cima de acerto e erro. Intensificar a comunicação. Nunca o nosso CEO falou tanto com os nossos colaboradores como agora.
Nunca os nossos gestores fizeram tantas reuniões como agora. Eu falei, então, Luiz, fala, só uma fala. coisa, né? Esse sim poderia ser o novo normal, né? Esse sim. Esse poderia ser. Normal crise. A motivação mudou para alguns e outros estão experimentando já uma certa precarização, tá certo? Já tem gente com salário rebaixado, com horas diminuídas, enfim, e gente desligada, tá certo? Então, as relações de trabalho e as mudanças estão em processo para cada um de nós, tá certo? Estou recebendo o sinal de que eu não estou chegando bem. Estou chegando bem, Grandini? Eu não sei se foi a minha internet ou foi a Não, tua, foi a mas mim. Foi a mim. você ficou fora aí um minutinho aí. Você congelou durante um minutinho aí. Se você puder voltar ao slide no final dele e retomar, Esse aqui? o final dele. Daqui para frente deu uma travadinha. Não, então o próximo é só esse mesmo. Quer dizer, nos interessa aqui falar da revinculação, não é? E eu vou dizer já já por quê. Sob duas condições, quer dizer, ninguém vai sair e será o mesmo. E a experiência de mudança de cada um ainda está em processo. Quer dizer, não é que mudou, tá bom, e agora assim, não. Nós estamos só olhando para frente, não é? Experimentando um presente como esse. Estranho, tá certo? Mas olhando muito para frente, que é lá que vai estar a nossa sobrevivência, não é? Ou pelo menos de alguns. Por isso a questão do vínculo me parece crítica, né? Nesse sentido. Porque dá uma olhada, se você for avaliar, conforme eu te dei conceitualmente, o vínculo, ele regula no indivíduo a performance, a entrega. Claro que você entende isso rapidamente. Alguém que não está muito bem vinculado com a organização, que não está atendido nas suas necessidades, que não está achando esse o melhor lugar, certamente a entrega não é 100%. Tá certo? E por aí vamos, satisfação, engajamento, felicidade, como gostam alguns, tá certo? A construção da identidade tem tudo a ver com o meu vínculo, tá certo? Por que eu estou plugando hoje, né, nesta empresa? As escolhas que eu faço de carreira é no sentido da construção. Então, eu vou pular daqui, vou para outro lado, vou para outra empresa, vou para uma outra posição. Isso tudo eu estou administrando o meu vínculo com outras empresas, ou com esta aqui, onde eu estou. O atendimento das minhas necessidades pessoais, a saúde emocional no trabalho, tá certo? É regulado pelo vínculo. Então, portanto, revincular pessoas com a empresa vai ser fundamental para quem vai fazer um movimento de mandar uma parte e voltar para o site, né? onde trabalhava anteriormente. Tá certo? Ora, aqui entra um outro já para dentro da empresa, não é? Um outro conceito que é o de segurança psicológica, tá certo? Porque as pessoas vão estar, com certeza, né, para usar a expressão científica que usou o Grandini, meio malucas, tá certo? Isso quer dizer, todo mundo, e eu estou dizendo isso com precisão estatística, porque a recente pesquisa que eu vi de um parceiro que temos em São Francisco, não é? Achou que 40% das pessoas têm sintomas hoje de doença mental nos home office. Portanto, está todo mundo, de alguma forma, tá certo? Um pouco atabalhoado, ou seja, um pouco fora do seu eixo de equilíbrio, como eu te falei lá no começo, é? Para voltar ao trabalho. Aqueles que estão cumprindo, tá? Porque a moçada que está em bar, já achando que está tudo ok, que podemos encher a cara junto, fazer festa, etc., essa realmente talvez retome a sua saúde mental mais rapidamente, e espero que a saúde física também. Né? Bom, para revincular com cultura, liderança, ambiente, performance e produtividade, é preciso fazer um trabalho, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Fala, Grandinho.
Não. Eu acho que, na verdade, assim, você acabou comprovando que, de fato, nós estamos ficando tudo meio doido. É, Porque a exposição a toda essa situação, né, e aí é um dos pontos que eu vou te fazer mais para frente, nos coloca numa encruzilhada. E você tocou num ponto aí que um amigo nosso aqui que já participou de vários projetos conosco, né, o César Antonelli, ele acabou fazendo uma pergunta aqui que eu vou citá-lo aqui para aproveitar o tema. Você já acabou de falar sobre isso, né? Ele falou sobre engajamento aqui. Ele falou assim: uma vez aprendi com o Cortoni que sem um propósito ou causa, dificilmente haverá um engajamento genuíno das pessoas às organizações. Como manter engajamento nesse cenário de incertezas, inseguranças e grandes mudanças onde há um enorme risco do propósito se perder, né? É o César Antonelli que colocou, ele está com a eu gente. lembro dele. Eu acho assim, acho assim, como manter o engajamento, César, vamos pensar. Primeiro precisa saber como as pessoas estão, entendeu? Depois precisa ver assim, o que eu vou ofertar, né? Se eu tenho como ofertar, porque eu acho que alguns pedidos, logo depois do retorno, compreensivelmente, tá? Eu não estou fazendo apologia aqui de nada, mas alguns pedidos vão ser até logo obrigado, entendeu? Então, enquanto você não abrir o paciente, fazer a cirurgia, fechar, na recuperação é que nós vamos discutir engajamento, tá? Porque discutir engajamento quando você vai estar desligando pessoas, né? Eu estou falando uma coisa aqui que parece absurdo, mas não tem como. Isso afrouxa vínculos. Né? Agora você sacou o que é afrouxar o vínculo, tá certo? Porque não tem como. Então, depende muito do convite que vai ser feito e da segurança psicológica que nós vamos criar para que as pessoas entrem na brincadeira conosco. É claro que você vai ter uma adesão um pouco de inércia, entendeu? Mas não é uma adesão que interessa, porque ela não tem qualidade. Por que você está aderindo? Putz, porque senão eu vou perder emprego, é melhor falar o que é que tem que falar aí que eu vou falar. Não é? Como é que eu tenho que me comportar que eu vou, porque senão, assim, a adesão por medo, ela não tem qualidade. E se não alavanca projeto, vamos dizer, sofisticados dentro da organização com adesão de baixa qualidade. Então, essa é uma questão humana sofisticada, digamos assim, para a gente poder discutir. Então, vamos avançar um pouco, que eu acho que tem mais resposta. Para mim, então, nesse sentido, o retorno, líderes, como sempre, né, nossos queridos líderes, que também foram atacados, né, não é que eles não estão, eles estão também, não é, passando pelo que todos estão passando. Então, os líderes que, para mim, são os principais veículos, como eu estou chamando. Tá? Então, eu acho que eles devem criar espaços de tempo de conversa. Vamos ouvir, vamos falar. Então, vamos falar aqui agora, só que é um pouco de storytelling, né? Como gostam os mais moderninhos aí. Vamos fazer uma revinculação com colegas, uma espécie de check-in, né? Como é que estamos? Conta a sua história. Fala a sua experiência do isolamento, sua mudança pessoal. Teve alguns desses que vão voltar para você, meu amigo líder, que estiver me escutando aí do outro lado, que perderam pessoas da sua família, gente querida, tá certo? Então, e aí? A gente fala, tá bom, passa a borracha e toca em frente. Eu acho que a gente é um espaço de acolhimento, querendo ou não, entendeu? Acho que isso precisa, eu acho que isso precisa ser feito. Então, como é que foi aqui que você mudou? E as suas expectativas daqui para frente? Como é que estão? Começar um diálogo, abrir uma conversa para saber quem são essas pessoas que voltaram. Eu já falei, escuta, acolhimento, e agora a gente descobriu empatia. Empatia, até pouco tempo, era o feedback que ia salvar o mundo. Agora o que vai salvar o mundo é a empatia. Tá certo? A gente pode. Por quê? Porque já que todo mundo está passando mais ou menos a mesma coisa, eu consigo entender melhor o outro. Essa é a lógica. Tá certo? E aí a empatia apareceu como uma ferramenta principal, né? De você conhecer, entender pessoas. Assumir a própria vulnerabilidade, né? O líder, ou seja, para o Covid não tem hierarquia, não tem classe social, não tem gênero, não tem nada. Em quem puder, e quem puder ser contaminado, ele vai infectar, certo? Para ele não tem escolha. Pobre, rico, gênero, raça, enfim, o que for, hierarquia. Então, acho que o líder pode contar suas histórias também, entendeu? Falar assim, ó, para mim foi difícil, foi fácil, como é que foi, etc.
Porque é um cara que está sobrecarregado também, tá certo? Além de cuidar de si mesmo, ele tem como função de ofício, tá certo? Cuidar de outros. Colaboração, trabalho em equipe, começar a buscar. Por que eu estou dizendo isso? Porque no relacionamento as pessoas se reconstroem, entendeu? No relacionamento com seus antigos pares, né? No relacionamento com a sua equipe, as pessoas se reconstroem. Relacionamento para nós é tudo. Né? Então vai ser muito difícil você voltar com uma equipe para dentro da empresa e ficar impedindo que eles se deem beijos e abraços, né? Porque nós gostamos dessa proximidade física que estamos há praticamente 120 dias sem com os colegas. Então vai ser muito difícil falar, não pode dar abraço, pelo amor de Deus. E Não é? vamos Mas ficar mais isso... um tempo. E vamos ficar mais um tempo. Porque as relações para nós elas são estruturantes. Elas definem muito quem nós somos, tá certo? E por fim, celebrar contratos de desempenho com base nas novas condições de trabalho de pessoas. Aí o cenário organizacional vai dizer, vamos alavancar, não vamos alavancar, o que nós precisamos de performance e celebrar os contratos de desempenho, tá certo? Eu acho que isso tudo envolve conversa. No ambiente das empresas, praticamente é a mesma coisa. Obviamente, tem muitas que já estão fazendo isso que eu estou chamando aqui de sala de embarque, né? Preparar para o retorno, né? Com informação. Informação do que mudou, de como é que vai ser, comportamentos de prevenção, novas regras de convivência, enfim, isso tudo, uma espécie de sala de embarque, antes da pessoa voltar. Eu trabalharia rituais. Para nós, rituais têm significado, tem simbolismo. Então, e trabalhar vinculação, revinculação, em cima de valores, propósitos, crenças da organização, não é? Você acolhe o sujeito de uma maneira diferente. Então, o tal do engajamento, né, que a gente está preocupado, vai começar a vir quando as pessoas se sentirem no propósito da organização de novo, não é? Mas isso não vai ser de primeira, tá? É um namoro que vai recomeçar, tá? Porque as pessoas estão se sentindo ameaçadas, não é? A incerteza está pairando ainda sobre muitos, portanto. Né? É claro, você vai dizer, bancos não estão assim. Talvez não estejam, uns ou os outros. Há uns mais, uns menos, mas os cenários de incerteza na cabeça de todos ainda prevalecem, né? Como um estressor. Rituais de vinculação com novos valores desenvolvidos a partir da aprendizagem da empresa na crise. Então, aprendeu quem nós somos agora. Não é? Então, nós viramos uma empresa de e-commerce. A gente estava, nós temos a venda física, mas vamos para e-commerce também, que a gente descobriu que dá, que faz, não sei qual. Isso é uma outra empresa. Não é? Isso é uma outra empresa. E não vi nenhum protocolo de retorno que não tenha alguma ação de prevenção de saúde mental. O que eu acho bom, porque assim, eu tenho tentado falar sobre esse tema nas organizações e ele é completamente esquecido ou evitado de maneira clara, racional. Não é que evita como se fosse uma defesa, não quero ver. Não vamos falar sobre isso. Tá? E de fato, quem trabalha saúde mental na empresa sabe, temos que falar sobre isso. Essa que é a premissa. Tá? Então, eu estou gostando que nos protocolos todos que eu vi, de um trabalho que eu vi da McKinsey, se não estou enganado, fazendo benchmark entre todas as empresas que eles atendem, monstros no mundo inteiro, todas elas no protocolo tinham alguma coisa de saúde mental. É claro, a empresa precisa saber como as pessoas estão voltando. Não é? Se a saúde mental não tiver ok, não tem produtividade, moçada, não tem o que discutir. Tá? Não tem trabalho. Essa que é a questão. Então, eu estou gostando. A gente transformou isso. Algumas ações de saúde mental eu não estou gostando, mas isso fica para a próxima vez, tá certo? Então, de novo, espaço de conversa, revinculação, conta a história, etc. Faz isso com os líderes, faz isso na empresa. Isso é preciso ser feito. Bom, e aí chegamos na nossa discussão final. E o projeto? Fala. Felipe, só um ponto aqui, um comentário que eu queria fazer. Você pode voltar, por favor, seu último slide? Antes de você entrar na questão do 4.0. Eu acho que você tocou aqui em 2 pontos que, na minha opinião, eu sempre defini, né?
resultado, né, como a performance, né, menos as resistências que a gente tem para poder performar. Então, assim, quando você pensa numa equipe, eu sempre olhei da seguinte maneira: a performance é da equipe. Tirar as resistências da frente e fazer com que ela possa potencializar sua performance é o papel do líder, é o meu papel. Então, aquela história do famoso que eu brinco, né, que é o tal do limpa-trilho. Do líder limpa-trilho, né? Ele vai na frente, né, e a performance tá atrás. Enquanto a gente estiver fazendo o nosso papel, a gente vai atrás. Você pegou, então, assim, teoricamente, o resultado é o seguinte, né? Se você tem equipe performando, você parte do princípio que ela tem uma performance conhecida e sabida, e você tem resistência zero, você está no máximo de resultado a ser alcançado. Todo o potencial está lá, você tá recebendo isso. Agora, você tocou num ponto aqui que, na verdade, isso confirma aquilo que a gente sabe, e a grande dificuldade que a gente tem daqui para frente, né, de se reposicionar. Primeiro, quando eu falei performance, né, a gente fala muito nas pessoas. Estamos falando aqui de toda a dificuldade que essas pessoas vão ter que passar por elas e o quanto isso está afetando, né, a maneira que a gente tem de performar. Acabou de dizer agora nesse sentido. E no outro slide você falou dos líderes. Quer dizer, o líder também está passando por isso, né? O líder também tem um líder em cima. Ou seja, os dois elementos dessa formulinha aqui, eles estão diminuídos, estão fragilizados, né? Ou seja, se está difícil, né, vai ficar bem difícil para a gente passar por tudo isso se não trabalhar. Eu só quero ratificar teu ponto, essa questão da saúde mental, né? Então, eu acho que, e na minha opinião, é isso que está diminuindo, né, a possibilidade da gente fazer melhor. Eu acho que a grande questão da saúde mental é a ignorância. Então, com perdão a palavra, é a ignorância. A gente sabe, tem trabalhado isso dentro das organizações via o estigma, né? Que é o isolamento. Você isola. Tem pessoas, Grandini, você não vai acreditar, que acham que, por exemplo, uma ansiedade pega. Se eu ficar perto, eu pego. Entendeu? De alguém ansioso ou de alguém depressivo. Quer dizer, então, o que reina além dessa resistência, afasta de mim isso, entendeu? É ignorância, as pessoas não sabem, né? E o que cura, de fato, no ambiente de trabalho é acolhimento, é o suporte social. É o amigo falar, vem cá, tá precisando, vamos ajuda, vamos falar, vamos conversar. É só isso, ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa... Contanto que a pessoa esteja fazendo tratamento, não precisa fazer nada. Então, a questão é que a ignorância é bem complicada. E outro, o medo, né? Medo das organizações, né, de serem atacadas por processos trabalhistas, etc., né? Agora, eu acho que no Brasil a situação vai enroscar bastante, porque com a OMS, né, chancelando que o burnout é uma síndrome relativa ao trabalho, aí a coisa vai correr solta. Aí vai complicar. Porque o que antes não dava nexo causal, quer dizer, você vai diante do juiz e fala, olha, eu fiquei depressivo por causa da minha empresa, ele dificilmente dava, né? Dificilmente. Hoje, se você fala burnout na empresa, não quero ver quem vai falar não. Entendeu? Então, a questão vamos encarar isso como uma questão humana, né? Vamos encarar isso como uma questão humana. Agora, seguindo a minha chave de entendimento, o biopsicossocial significa que a multicausalidade, né, da doença mental também vem, uma das causas é o ambiente, são as relações. E isso na empresa, tá certo? Então, essa é a minha crítica. Eu não acho justo que a gente vai fazer um protocolo de prevenção de saúde mental dizendo para as pessoas, você pode acessar esse site aqui agora, que é uma plataforma aí, que você pode fazer atendimento individual aí, fica tranquilo, nós estamos pagando, entendeu? Só que, peraí, com isso você está dizendo o quê? Que o doente sou eu, entendeu? E que isso não tem nada a ver com isso. Percebe? Quer dizer, não é ignorância, não é científico isso. Não é científico. Muito bom. Podemos falar, então, do 4.0? Vamos lá, vamos embora. Aqui viemos. Então, olha, eu vou direto na garganta, tá?
Então, líderes e não líderes, o que eu acho que é prioritário numa implantação desse tipo de indústria 4.0 que vocês no ciclo aqui tiveram a oportunidade de discutir bastante. Então, a primeira coisa é uma que o Grandini insiste e que eu acho que ele tem razão, quer dizer, apesar de a gente considerar o 4.0 um fim, um objetivo a chegar, tem muita gente usando como meio, o que eu acho que é razoável entender. Então, você mesmo, Grandini, fala, se tiver que tracionar resultados com a 4.0, por exemplo, isso é um meio. Né? As pessoas estão alavancando, né? As empresas estariam alavancando através disso. Tá? Mas eu acho que ações prioritárias para mim, assim, primeiro é a escolha estratégica. Por que é que nós estamos fazendo isso? Tá? E eu acho que alguns vão argumentar por isso, tá? Eu não estou dizendo que esse é o que deve ser feito, eu estou dizendo que alguns vão argumentar que entrar nessa vai ser a sobrevivência. Não é? Isso é muito embalado pelos gurus de plantão, né? Oh, se não tecnologizar, você não vai. Se não passar para outro nível, você não sobe. Se não incorporar não sei o que, você não consegue. Então, isso é muito dito, não é? Isso está muito frisado por aí e provavelmente algumas empresas incorporam essa linguagem. Eu acho que é preciso ser muito cuidadoso com o change management. Tá? Eu botei aqui ações de people change, tá? Porque é o ramo, é o que nós estamos discutindo aqui. Felipe, né? só um minutinho. Deixa eu dar uma checada com o pessoal aqui. A Isabela está falando que não nos ouve. Pessoal, está todo mundo nos ouvindo? É um problema específico da Isabel ou é nosso aqui na transmissão? Por favor, dê um oi para a gente aqui. O pessoal está ouvindo. Isabel, Sim, eu vi aqui no chat. dá uma olhada na sua conexão aí. Obrigado, pessoal. Vamos em frente, Felipe. Legal. Então, assim, eu estou falando de ações de people change porque é o nosso negócio aqui, tá certo? Quer dizer, é claro que vocês viram aqui durante essa trajetória, quem teve nesses encontros todos, que tem ações que eu chamo de change management, tá? Que estão ali junto. Eu gosto de destacar porque eu acho que precisa ter uma especialidade em saber trabalhar a mudança com as pessoas, tá? A mudança de pessoas. Então, eu acho que eu seria muito cuidadoso com a pauta de exigências comportamentais, não é? Porque as pessoas já vêm um pouco fragilizadas, estou supondo. Portanto, a gente deve primeiro garantir um pouco de saúde psicológica para poder alavancar performance, não é? Vai ter que se trabalhar com cuidado com os paradoxos que vão emergir, entendeu? Enquanto eu estou falando de 4.0, nós estamos mandando gente embora, por exemplo, do outro lado. Enfim, os paradoxos ou feitos pelas decisões, ou que aparecem nas decisões, ou que são da natureza organizacional. Né? E a gente tem que lidar paradoxos, contradições, dilemas, ambiguidades, né? Clivagens. Então, acho que precisa ser cuidadoso. Precisa ser uma boa noção de timing. E eu estou dizendo isso não é só para cuidar das pessoas, é para ter sucesso, tá? Na implantação. Porque, quer dizer, essas duas coisas não se separam muito, mas, de qualquer forma, não é só uma agenda de cuida de pessoas, é uma agenda de sucesso de implantação. Tá? Espera aí que dá uma parada aqui, agora vai. Concentrar esforços em monitorar cenários do negócio interno e externo, tá? Porque a navegação não acho que vai ser muito fácil, né? Nós não precisamos nem falar em cenário político e econômico aqui, Grandini já citou, não vou nem falar. Eu acho que a gente tem que ter pulso direto, por isso que o César perguntou tem a ver, quer dizer, eu monitoraria o ambiente de engajamento e de reputação da empresa, quer dizer, quanto que as pessoas estão apostando que essa empresa vai alavancar futuro, tá? Porque depende disso a história da vinculação, como eu falei para vocês, tá certo? Quer dizer, eu não vou apostar, não vou me vincular numa empresa que eu não estou sentindo que carrega para o futuro, tá certo? Faço escolhas. Por enquanto estou aqui quietinho, não vou falar nada, mas já eu... Né? Então, eu monitoraria com muita dedicação essa história do ambiente, né? De reputação e de engajamento. Volto a dizer, é óbvio que quando você tem certos desastres organizacionais, né, as pessoas recuam para vínculos mais regredidos. Significa, vou ficar, é melhor não abrir a boca.
Isso não nos interessa. Não é um comportamento, uma atitude que vai ser ok para alavancar, não é? O que quer que seja, ou tracionar, como o Grandini gosta. Alguém que não tem a segurança psicológica, o que ele faz? Ele se recolhe, ele não dá opinião, ele não arrisca, ele não busca, entendeu? Ele está e esse tipo, mas ele está aderente, mas com baixa qualidade. Agora esse tema vai começar a incomodar pessoas, ou melhor, agentes organizacionais como líderes e RHs e assim por diante. E por fim, comunicar o tempo inteiro, tá certo? O tempo pouco. Comunicar nunca é suficiente. Né? Quem trabalha com comunicação sabe disso. Comunicar nunca é suficiente. Portanto, é pé embaixo. É tudo que puder fazer. Eu gosto da ideia dos Inspiration Talks, que é o lugar onde a gente faz a conexão do que nós estamos querendo com 4.0 e o futuro, não é? Criar inspiração, criar espaços de discussão onde a gente possa dizer, puxa, é isso que vai nos alavancar, é isso que nós vamos buscar, é para lá que nós estamos indo, por que é que nós estamos indo, não é? E nessas horas vão aparecer as perguntas paradoxos, certo? Se você abre para falar, obviamente alguém vai perguntar, pô, tá indo, mas estão cortando alguns. Pois é. Ações de capacitação de todo tipo, tá envolvendo aqui, blended, não ao vivo, em courses, mentoring, coaching, o que puder, porque são ações de convencimento, digamos assim, entre aspas, e ações imediatamente de reconhecimento, quer dizer, as pessoas reagem muito bem a serem cuidadas a partir de ações de capacitação, não é? Porque isso não só alavanca internamente, ser cuidada, como alavanca externamente. Está preparada e está capacitada. Então, eu diria assim que ações de people change, ações de uma agenda de pessoas para a implantação de 4.0 passaria por aqui, nesse momento. Tá? Cuidadoso, que certamente em ventos favoráveis você seria menos, e com isso eu não estou dizendo que você vai explorar, vai detonar, não é isso, pessoas, mas por quê? Porque teria mais gente acreditando que o que você vai fazer com essa iniciativa do 4.0 vai de fato alavancar onde nós queremos ir para o futuro. Hoje, você tem menos gente acreditando nisso. Hoje, o cenário está me regredindo mais, ou seja, eu estou mais ligado nas minhas questões mais básicas. Tá? Portanto, a ação de convencimento é outra. Tá legal? Acho que é isso. Ih, falei demais. Não, você falou no time, tá beleza, tá ótimo. Bom, Felipe, não, sensacional. Eu acho que isso mostra claramente a relevância do tema e explica por que nós estamos deixando esse tema por último. Eu acho que na verdade, né? Eu acho que na verdade esse tema ele é um fechamento, porque tudo aquilo que a gente viu não para em pé se efetivamente isso daqui não tiver bem construído, não tiver bem embasado, e a gente sabe que o momento é muito desfavorável a isso, né? A gente conseguir qualquer tipo de solidez, né, ou de concretude nesse processo como um todo. Então, ótimo. No final, eu acho que tudo converge para aqueles pontos de atenção que você colocou, né, que nos levantam aí o alerta e aonde a gente tem que olhar com lupa e acompanhar muito de perto, né, a evolução de qualquer coisa que a gente queira fazer, né, e não só de indústria 4.0, acho que daqui para frente essa questão da exposição e da saúde mental das pessoas, né, da forma como elas vão tá agindo e tá atuando, vai ser, enfim, chave para qualquer coisa que você queira fazer, né? Então, assim, até o Antônio, o Xará aqui, o Antônio Grangeiro, né, ele fez um comentário que ratifica, né? Na verdade, ele está dizendo que, de fato, né, a questão do medo do desemprego, por exemplo, é alguma coisa que, né, se a gente conseguir, né, a suportação dos projetos ou das mudanças com base no medo, né, ou seja, se eu fiquei, eu tenho medo de perder meu emprego, né, e dessa forma eu não manifesto ou aceito, mas não aceito, né, mas eu estou aqui para apoiar os projetos e o que tem que ser feito, isso de novo, não para em pé, né? Então, o Antônio Grangeiro, ele colocou aqui que, né, ele está dando exemplo aqui da escola da esposa dele trabalha, que anunciou
demissão de 100 pessoas. E é isso, né? É isso todo dia, é isso de fato que nós estamos passando aqui, né? E aí aqui temos o Emerson, né? Antes da gente abrir as perguntas aqui, né? A pergunta, né? Quais, na sua opinião, são as 3 atitudes como líder junto aos seus liderados superiores neste momento? Porra, Emerson, 3 atitudes? Só 3, cara. Você quer me derrubar. Fala uma. O Emerson, né? Emerson. O Emerson, se o cara tivesse entrado, né, se o líder tivesse entrado, é passar essa centralidade para os outros, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu não acredito muito em líderes instrumentados, entendeu? Olha, faça assim, 3 maneiras, 5 formas, 4 atitudes, entendeu, Emerson? Eu não acredito. Eu acredito num cara centrado, entendeu? Que exerce liderança por convicção, entendeu? Porque gosta, porque sabe. E aí esse cara aí, ele tem como fazer os outros andarem, inspirar confiança, não é? Nos outros, porque não tem muita palavra, é tocar. E para fazer isso ele tem que estar bem, tá? Porque, de novo, se não estiver bem, dificilmente passa para os outros, né? Pelo menos isso que eu acredito. É o que você falou, né? Eu gostei daquele ponto quando você explicou os Inspiration Talks. Eu acho que, de fato, aquilo mostra uma condição, é o seguinte, tem muita gente falando, então, estamos todos na mesma tempestade, estamos todos na mesma tempestade, vírgula, com barcos diferentes. Né? Então, assim, quando a gente se coloca dentro dessa condição e você coloca o grupo junto e lá dentro está todo mundo efetivamente passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade, na minha opinião, acho que o papel do líder ele tem que trabalhar bem isso, é o que você falou. Se ele tiver centrado, ele tem que, mais do que nunca nesse momento, realmente desenvolver aí uma condição de ouvir, né, e suportar a equipe, inspirá-la para poder ajudar a sair dessa situação. E isso, com certeza, vai ajudá-lo também a chegar aonde a gente tem que chegar. Bom, aqui gostei da visão do change management, levando em conta as pessoas, é óbvio, mas não é sempre levado em conta. Aqui foi um comentário do Renato Secchettini. Bom, deixa só te colocar um ponto aqui. Com relação às perguntas que foram feitas, são 6:10, dá para colocar umas 2 ou 3 perguntas aqui. Quando a gente fala em mundo muvuca, né, a gente fala numa condição que, inclusive, eu tenho ouvido algumas vezes já, não sei se você já ouviu, que tem um novo nível de inteligência, né, que é a nossa capacidade de adaptação, a inteligência da adaptação. O QI tem que é a intelectual, tem a emocional e tem a nossa capacidade de adaptação. Colocaram mais uma aí em função de tudo que nós estamos passando e, de fato, é um contexto que exige muita adaptação. Que ela se resume ao fato de quão rápido eu consigo absorver alguma coisa nova, colocar em prática e tirar resultado daquilo, né? Esse contexto todo, né? Como é que fica a nossa capacidade de adaptação nesse contexto todo? Afinal das contas, nós estamos sendo muito forçados a nos adaptar, né? Como é que você vê essa questão da adaptação? Sinceramente, eu acho assim que isso é o que a gente melhor sabe fazer, entendeu? É melhor sabe fazer. Eu acho que tem um filme, aquele A Vida é Bela. Sim. Entendeu? Aquela metáfora do filme A Vida é Bela, do cara tá no campo de concentração com o seu filho e mostra para ele uma outra coisa e promove uma adaptação de outro jeito, tal. É uma metáfora, não estou dizendo que é aquilo, mas aquilo, eu acho essa é a nossa lógica. Eu gosto de falar o seguinte: se a gente fosse resistente à adaptação ou à mudança, as empresas não tinham mudado como mudaram nos últimos 40 anos. Tá certo? Se os seres humanos fossem resistentes, por isso eu não gosto dessa história, tá? Eu não gosto. Quem fala que ser humano é resistente é porque não conhece de pessoas, entendeu? Não conhece pessoas, porque nós somos, na verdade, nós podemos ser defensivos, entendeu? Em relação às novidades, e nos dê um tempo que nós vamos indo. Que a gente, aqueles que não, por escolha, dizem não quero, entendeu? Então essa história de todo mundo um saco, isso não é verdade, nem estatisticamente. Quando uma mudança é apresentada numa organização, não é certo? Ela divide a população inteira. Uma parte adere de primeira,
Ou você que fez várias mudanças de empresas, pô, que a gente fez juntos, inclusive algumas. Então, quando você apresenta uma mudança numa organização, não tem ninguém que diz assim, puxa vida, que bom, graças a Deus esse troço vai mudar. Onde está a resistência desse cara? Entendeu? Então, acho que é claro que tem gente que fala, não, isso não vai dar certo, isso não serve. Tá bom, esses são os empedernidos. Tem um monte de gente procurando o caminho. E quando você aponta o caminho, vai. Entendeu? Cara, a maior prova de adaptação que nós estamos passando aqui, sentado em frente da tela. Eu estou sentado aqui faz umas 4 horas, fiz 2 lives seguidas, eu não estou aguentando mais. Entendeu? Eu também. Eu estou aqui, estamos aqui, não estamos? Então, assim, acho que é não acreditar. Acredita que vai. Você não precisa usar nenhuma outra metáfora, mas precisa entender de gente. Entendeu? Tá certo. Quando os caras não entendem de gente, começa a inventar umas coisas que é resiliência, entendeu? É o bambu que não dobra. E que não sei que. Eu só tenho trabalhado com resilientes sequelados. Certo? Gente que fez um esforço desgraçado para se adaptar e espanou. Ai, cara. Tá certo? Então, assim, essa história de resiliência, pô, vamos trabalhar os conceitos que existem para seres humanos, entendeu? Não é preciso trazer nada da física, do mundo natural, ou o que quer que seja. Vamos falar de nós, entendeu? Como é que a gente é? Porque se apertar muito, a gente quebra. Fala. Um outro ponto aqui, é aquele que eu te falei para você esperar, que eu ia te perguntar, porque fizeram essa pergunta aqui durante a semana e a gente precisa tentar explorar. Cara, eu sei que isso é uma... eu sei o quanto te incomoda essa pergunta, mas eu acho que é importante, né? Praticando a empatia, que tanto falamos e que você muito bem colocou aí, que virou o novo feedback, né? Se você tivesse sentado na cadeira de um RH, né? Curto e longo prazo, né? O que você estaria fazendo? Quais seriam as suas preocupações no curtíssimo prazo e no longo prazo? Já falei, reintegrar e revincular, entendeu? Não deixaria bater. Imediato. Imediato, assim, tem muita gente fazendo pesquisa para saber como é que você está, você quer voltar, você não quer voltar, como é que é? Gente fazendo pesquisa de saúde mental, inclusive. Então, como é que você está, como é que você não está, etc e tal. Então, acho assim, de imediato, revincular. Se for fazer movimento de trazer para o ambiente de trabalho. Tá certo? Se não for, como uns malucos aí estão dizendo, não vai voltar, ninguém vai voltar, e não sei o quê, eu faria a revinculação à distância. Porque me deixa um pouco preocupado essa distância e, assim, ela esfria um pouco. Eu escutei uma frase de uma pessoa, eu disse assim, quanto mais online, digital, mais humano nós temos que ser, entendeu? Para esquentar a relação. Então, eu acho que eu faria isso. Longo prazo, vamos seguir na direção do que o negócio vai opinar, entendeu? Do que ele está buscando. Eu faria esforços sempre no sentido de cuidar das pessoas nessa direção, entendeu? Na direção que o negócio está apontando. Não vejo muita saída para RH nesse momento. Tá legal. Deixa eu falar uma coisa aqui. Peraí, o meu amigo Antônio Zuvela está me provocando várias vezes. Zuvela, não vou aceitar nenhuma das tuas provocações, tá? Te manjo, velho. Estou fora das tuas. E essa em particular aqui, é só segunda, então, de jeito nenhum. Qual delas? As pessoas não resistem às mudanças, mas sim serem mudadas? Isso é coisa de consultor. Esse é o Zuvela consultor. Eu conheço. Já trabalhamos muito juntos. Então tá bom. Deixa eu te colocar uma outra questão aqui. A gente fala tanto em digitalização, né? Quando a gente começa a falar em digitalização, em inovação, né? Quando a gente vê as palestras, né, do Rasquilha, quando a gente começa a estudar e ver o que nós temos aí nos esperando para o futuro, isso é uma coisa que nos encanta, isso é uma coisa que realmente, né, mostra o como, né, você mesmo disse, a gente vem evoluindo ao longo dos anos aqui e que nós mudamos, né, dá uma perspectiva interessante, né, nos motiva, né, só que a hora que a gente fala o seguinte, está aqui, a tecnologia está aqui, dá um frio na barriga, né, por que nós temos essa
a pergunta foi o seguinte, né? Por que a digitalização e indústria 4.0, ela de um lado é tão desejada, mas do outro tão temida, né? Como é que a gente mexe com isso daí? Olha, eu entendo o seguinte, quer dizer, em volta da indústria 4.0 tem alguns fantasmas, não é? O primeiro deles é a substituição do trabalho humano, entendeu? Então, a 4.0 acaba sendo uma abelha, né? Que todo mundo que produz mel e ao mesmo tempo ferra, tá certo? Então, eu acho que uma das coisas que está em volta disso é a substituição do trabalho humano. E outros que olham e ficam encantados, como você falou, com o futuro desse porte, né? O futurismo, né? De todos os tipos, tanto aqueles mais de prospecção mais séria, né? Como faz o Rasquilha, como aqueles mais de mídia social. Eu acho que eles encantam um pouco a gente, tá certo? Eu às vezes eu fico, quando eu assisto o Rasquilha, eu saio com o estômago virado. Porque ele fala com uma desenvoltura sobre essa história de futuro, que vai detonar e tal, e eu fico desesperado, porque eu fico pensando na trajetória, entendeu? Ele pediu Ele tá desculpa. pedindo, eu sei. Porque assim, ele pensa lá e eu fico pensando na trajetória. Tá bom, e qual é o barco que nós vamos subir? Que ônibus nós vamos subir para levar até lá, entendeu? Como é que vai ser esse negócio? Porque, cara, e eu acho que é mesmo essa sensação contraditória, entendeu? Ela nos chama, nos atrai, ao mesmo tempo nos assusta, né? Talvez como qualquer processo de mudança, né? É. Eu acho que é por aí, não vejo muita diferença. A outra pergunta aqui é interessante, né? Na tua opinião, né? Eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas acho que dá para caracterizar. Quando a gente tiver, sei lá, daqui uns 10 anos e olhar para trás, o que você acha que vai ser a herança psicológica que a gente vai carregar nesse momento pelo qual nós estamos passando? O que nós Nossa vamos, Senhora, hein? que nós vamos levar disso, psicologicamente falando? Você vai contar para os seus netos, Sim, né? mas Cara, psicologicamente falando, o que você acha aqui? putz, olha, eu não sei, eu acho assim, eu não sei como vocês estão, mas no Brasil eu tô bem triste com o que eu estou vendo, entendeu? Por exemplo, porque a tua pergunta supõe que a gente tenha tido uma consciência da nossa vulnerabilidade, entendeu? Da nossa finitude, de que o negócio é sério, de a gente trabalhar a prevenção, etc. E uma parte da população faz isso. Portanto, o impacto em alguns vai ser, teve uma gripezinha, desculpa a provocação, entendeu? Para outros vai ser, olha, a gente passou por uma pandemia que matou mais de 60 mil pessoas até hoje. Então, eu acho assim, o impacto, para mim, deveria ser a consciência, não é? Da gente se cuidar, a consciência da profilaxia, a consciência, entendeu? De você se pensar, não é? Se pensar um cara transitório, enfim. Mas acho que a gente está negando, nós estamos em processo de negação, né? Que é um processo defensivo, conhecido, né? E que realmente parece que não dá o insight que a gente precisava. Então, acho que a marca vai ficar naqueles que passaram de fato e perceberam o quanto que é importante ressignificar relações, como a gente falou, entendeu? Pô, peraí. Sem Né? dúvida. Eu acho que nós estamos, se você me permite fazer um comentário aqui, eu acho que, assim, até para colocar minha posição a respeito dessa história de novo normal, né? Eu acho que não tem novo normal nenhum. Eu acho que essa situação toda que nós estamos vivenciando agora é muito, assim, nós estamos no meio dela, né? Nem o pico da pandemia ainda a gente chegou, né? E a gente não tem a perspectiva, de fato, vai ser mês que vem, vai ser esse mês, não tem a perspectiva. Então, assim, rezando para dar certo os testes com as vacinas. Então, na nossa cabeça, eu acho que nós estamos vivenciando um dia depois do outro, né? E aí você vai construindo as tuas defesas, as tuas opiniões, né? A forma como você vai levar o teu mundo daqui para frente com base nesse conhecimento que você vai adquirir. O que eu acho, né, sinceramente, é que, primeiro, o novo normal não existe por causa disso.
A gente não tem nada para falar que acabou e agora é o novo normal. Eu acho que isso daí é forçação de barra, às vezes, para querer criar um contexto diferente e estabelecer uma cultura que não existe, né? Uma condição que não existe. Então, acho que me incomoda um pouco em função disso. E com relação a essa pergunta, o que eu acho? Eu acho que, sim, com certeza, né? Do ponto de vista de aprendizado, né, pelo menos a expectativa que eu tenho de novo nesse momento que é inócuo, né, são alguns meses em 10 anos, né, mas enfim, me parece que eu vou sair dessa e vou ficar um pouco mais, primeiro, resiliente, né, no sentido de entender de fato até onde eu pude ir, quais são os meus limites, né, como pessoa e como profissional, mas mais do que tudo, né, com uma sensação do seguinte: eu sou falível, né, eu sou humano, né, como você disse, Esse deveria ser o principal eu podia, insight, né? eu podia morrer, né, É. eu não Podia morri não, por eu uma posso. situação aleatória, né, não, eu estou falando 10 Sei, anos para frente, sei, 5 lá para na trás, frente. eu sobrevivi, Entendi. tá? Então, assim, eu poderia ter morrido, ou seja, eu acho que nesse sentido, acho que é muito relevante, muito importante. Eu falei ali atrás o seguinte: ninguém vai sair o mesmo, tá? Essa experiência vai ser sintetizada por cada um, tá certo? Mas eu não tenho nenhuma garantia. Para mim, essa história de novo normal é uma tentativa de negação, né? É uma tentativa de dizer, né? Isso aí, nós vamos voltar para um novo normal, sabe? Que nem novo, porque se o novo normal for todo mundo usar máscara, mas nem isso não é, entendeu? Então, acho que aqui a coisa está bem bagunçada. Agora, que vai haver uma síntese individual de cada um, insights, que eu tenho certeza que essas 40 pessoas aqui que estão nos, nos ouvindo e vendo, teve insights pessoais a respeito do que foi, entendeu? Olhou para o monte de roupa que tem e falou: putz, não usei nem um terço disso. Para Tá que eu parecendo tinha as esse nossas monte de conversas, coisa? hein? É verdade. Eu escutei outro dia o cara falar: o Simão, Zé Simão, né? Falou assim, meus sapatos, acho que eu morri. Tá certo. Que, pô, É você abre a verdade. coisa e fala: putz, o que eu vou fazer com isso? Então, um insight a gente teve qualquer, entendeu? Assim, para não sair mesmo, para criticar o que eu era, ou para me olhar até agora. Que, eu não estou falando crítica no sentido negativo, assim, de pensar, pô, que coisas, né? Como tudo mudou, né? Outro dia eu vi um depoimento muito legal, tá? Por isso que eu acho que essa história de novo normal não tem a ver, tá? Isso é coisa de rede social. Resposta, né? Que é assim, é, o cara falando assim, puxa vida, uma vontade, perdi todos os meus rituais do café na padaria, Beleza, isso que eu vi. do almoço com os colegas, entendeu? Do tráfego que eu pegava, do parar no fim do dia, de tomar O um bar com os picadinho, o amigos. picadinho no sujinho. Isso. Olha que legal o cara falando, ó, eu perdi esses rituais, entendeu? De tudo que era Ah, tão legal. porque teve Por um isso dou clique, importância aos rituais, aos símbolos, entendeu? Porque sem eu acho que dúvida. eles ajudam Gostava, a começando a se refazer contar aí o como contato com as empresas, tá? legal. Legal. Luiz, pergunta final, né? Tem umas perguntas aqui, pessoal, desculpem, depois a gente endereça para vocês as respostas, tá? Mas a pergunta final que eu quero te fazer, indústria 4.0, na tua opinião, é um meio ou é um fim? Eita, louco, você Eu gosta de me falei que, deixar na cumbuca, eu né? falei que eu ia te perguntar isso, hein? Ah, eu acho assim, para mim, assim, a resposta do livro é fim. Só que algumas empresas vão usar para tracionar, como você falou. Portanto, virou um meio, sabe? Um meio de atingir resultado, um meio de sobreviver no futuro, um meio de chegar lá, entendeu? Acho que alguns vão entrar por aí, né? Porque se não usar isso, vão usar outra coisa. Então, já que isso aponta na direção de um futuro digital, etc., que se atrasou um pouco agora, tá certo? Eu acho que Felipe travou? bem,
Você travou, Felipe. Voltou. Caramba. Voltou. Bom, cortou metade do que você falou no finalzinho aí. Mas, enfim... Não, estou falando que para mim é um fim, é um meio, entendeu? Porque dependendo de como vai usar, vai ser um fim e um meio. Porque se o desespero para tracionar resultados, né, vai ser grande. Vai ser muito grande. Vai. Ó, minha filha aqui hoje passou uma experiência, tá? Segundona, 10 pessoas mandaram embora na agência que ela trabalha. Infelizmente é a situação. E nós vamos ter que passar, não adianta, nós vamos ter que passar por isso e rever muitas coisas. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Assim, enfim, eu sou suspeito, eu acho que você faz um trabalho excelente, você tem uma autoridade para falar exatamente aquilo que às vezes as pessoas não querem falar, né? E dizer o que muitas pessoas não querem ouvir. Né? Mas eu acho que a tua contribuição é efetiva, porque você nos tira da zona de conforto, né? E realmente a gente pode evoluir, né? Eu tenho essa sensação toda vez que eu converso com você. Então, ainda mais de um tema que, pelo menos a mim, me atrai muito. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui pelo tema vieram por isso, né? Que são pessoas. Legal. Né? Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. A gente está se preparando aí um bom tempinho para fazer essa live. E embora a gente fale com naturalidade, né? Mas não parece, mas a gente tem que se preparar. Então, enfim, obrigado. Meu amigo, queria fazer menção pro meu amigo Cláudio Lorenzetti, estou vendo ele aqui, ó. Saudades dos seus jantares, hein, meu amigo? Que coisa. Tá bom. Tá aqui, tá bom. Temos vários conhecidos aqui. Obrigado, Denise, pelas tuas palavras. Então, tá bom. Denise, grande amiga. Então, legal. Assim, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Eu queria agradecer a todos que tiveram a oportunidade de me acompanhar durante as 5 lives. Eu acho que hoje, fechando, dá para dar uma retrospectiva e entender todo o sentido que nós tivemos quando nós as elaboramos, né? Construir isso com base numa construção segura para o retorno das pessoas e depois entender os 4, na verdade, pilares que nós temos no roadmap de implementação de indústria 4.0 da Inova Consulting, né? Que são inovação, né? O ecossistema de startups, a questão das cadeias de valor e da cadeia de suprimento e pessoas, né? Isso compõe a nossa proposta de implementação de indústria 4.0 e mais do que nunca esse olhar, né, nos fez realmente refletir de que forma que a gente vai para frente. Queria agradecer a Marcele e o Augusto, que acho que devem estar nos ouvindo aqui, pelo apoio, pelo suporte. 5 segundas-feiras, esse horário suportando a gente, né? E o pessoal da Inova também que nos apoiou, Luiz, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado, né? E vamos ver se a gente pensa em mais alguma coisa logo para fazer, para chamar o Felipe de novo para falar. Não, chega. Então tá, gente. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Tchau, obrigado a todos. Boa sorte, muita saúde para todos aí. Obrigado pela atenção. Tchau, Felipe. Obrigado, Filipão. Tchau, cara.